Boa noite, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos em mais um Evangelho no Lar, em nossa casa. Antes de qualquer coisa, sempre perguntamos se tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez, que ainda não conheça o nosso Evangelho, ou se já são todos de casa. Vamos ver. Ah, temos. Muito bom. Ótimo. Sempre que a gente faz essa nossa reunião, nós perguntamos porque, com certeza, ficamos bastante contentes quando recebemos pessoas que quiseram vir conhecer nossa casa, mas, principalmente, né, fazer o Evangelho. Se sintonizar com a equipe espiritual que nos assiste. Então, para quem não me conhece, de repente está vindo pela primeira vez, meu nome é Mércia, eu sou uma das fundadoras da casa e todas as quintas-feiras fazemos essa nossa reunião de Evangelho no Lar com essa intenção, com esse objetivo, com a finalidade de aprendermos mais uma vez e também refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que, quem sabe, consigamos colocar em prática, né, nesta existência, e aí termos talvez o mérito de sairmos dela um pouquinho melhor do que quando chegamos, né, quando reencarnamos. Então, Evangelho de Jesus é sempre um grande aprendizado para o nosso espírito e uma necessidade. E aí, a cada quinta-feira, nós sempre trazemos um palestrante que nos auxilie nisso, nessa reflexão, nesse esclarecimento do Evangelho. E aí, hoje, estamos muito contentes porque conseguimos contar com a presença do nosso amigo Ronel Barbosa. O Ronel, já vamos conversar um pouquinho aqui, mas eu digo isso porque ele não é de Franco da Rocha, ele veio de Guarulhos, tem assim uma agenda bastante intensa com esse trabalho de divulgação do Evangelho, de divulgação da mensagem do nosso Mestre. Então, tem uma larga história, uma larga experiência para contar um pouquinho para a gente. E, mais uma vez, está fazendo mais um lançamento. Eu digo mais uma vez, porque da última que ele esteve aqui conosco, que vai aproximadamente há 6 meses atrás, não é isso? Mais ou menos, ele consegue vir aqui para a nossa casa, que é um amigo do coração, então ele consegue nos atender mais ou menos a cada 6 meses, né, Ronel? E da última vez ele também estava fazendo o lançamento de um outro livro. E hoje ele vai contar um pouquinho para nós sobre a mensagem do novo livro que ele escreveu. Mais um lançamento. Então, é um trabalhador, né, que está sempre à disposição da equipe espiritual para ser instrumento de trazer as mensagens que nós, enquanto espíritos em evolução, precisamos. Então, depois a gente vai conversar um pouquinho com o Ronel e, a respeito, claro, ele vai falar dessa nova obra que ele escreveu. Tá bom? Bem, e também todas as quintas-feiras, após a nossa palestra aqui, nós temos o passe, né? E após o passe, temos lá os nossos quitutes saborosos feitos pelas nossas voluntárias, que, como todos sabem, é para levantar recursos para as necessidades da casa. E hoje vai ter um saborosíssimo caldinho de feijão após o passe, tá bom, pessoal? Nossa cantina está lá, as trabalhadoras, as voluntárias estão na cozinha a todo vapor, preparando uma coisa bem gostosa para nós, tá? Bem, então vamos agora fazer o nosso momento de reflexão interior, não é?
para que possamos fazer nossa prece e aí passarmos a palavra para o Ronel. Então, a partir desse momento, o convite é, por alguns instantes, fecharmos os nossos olhos para não mais ficarmos atentos ao que está acontecendo fora, ao nosso redor. E sim, nesse momento, fazermos um olhar para dentro de nós. Fechamos os olhos para o fora, para olhar para dentro de nós. E nesse olhar, vamos procurando ver bem, perceber como está nosso corpo físico, o que estamos sentindo, todos os pensamentos que vão em nossa mente. E agora vamos respirando mais calmamente e procurando soltar tudo que não nos serve mais. Confiantes nos benfeitores espirituais que já estão nos envolvendo desde o momento que adentramos este recinto. A partir de agora, nós entregamos todos esses nossos pensamentos a esses amigos do hospital espiritual que nos assiste. Entregamos com confiança, com muita fé, porque sabemos que tudo que está em nossa mente, nossas preocupações, nossos desejos, pedidos, o que quer que seja, esses amigos espirituais encaminharão da melhor forma. E tudo vai sendo levado para o hospital espiritual que nos assiste. À medida que vamos entregando, respirando, vamos nos sentindo mais harmonizados, mais tranquilos. E agora sim, estamos em condições de ficarmos melhor sintonizados com toda a equipe do hospital espiritual, com todos os mentores, nossos mentores, mentores desta casa. E todos juntos, nós encarnados, os benfeitores, vamos elevar a nossa vibração e o nosso pensamento para a nossa prece. Façamos a nossa prece íntima, nos dirigindo ao nosso Pai, nosso Criador de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, que as nossas preces tenham chegado ao nosso objetivo. Então, queridos amigos, vamos receber nosso amigo do coração, Ronel Barbosa. Mais um amigo do coração. Boa noite a todos. Beleza? Tá bom. É que agora tá muito chique aqui, né? Nossa Senhora. Deixa eu falar para vocês. Eu estava escutando a Mércia falar, né? E é interessante porque muitos de nós saímos de casa para essa atividade. Eu há pouco passei aqui na Fernão Dias, eu estava em Atibaia no escritório, passei aqui em Mairiporã, eram quase 5 horas, corri em Guarulhos, tomei banho, me adequei e subi para Franco. Por que você fez isso? Porque eu amo o que eu faço. Porque acima de qualquer outra coisa,
eu já entendi, e a Mércia falou com muita propriedade há pouco, o seguinte fato. Nós, quando ainda encarnados, nesse projeto reencarnatório, temos a oportunidade benfazeja de fazer o nosso melhor a cada dia. Então, essa história de hoje não vai dar, estou cansado, estou desanimado, estou aquebrantado, é muita dor, é muita preocupação, é muito isso, do que vale? Eu largo para trás e deixo de fazer a minha cota à parte. Porque estar no centro religioso, seja o centro espírita, seja a igreja evangélica, o budismo, o candomblé, a católica, é fundamental. Mas muito antes de sentarmos e adentrarmos aos nossos templos, nós temos que ter conosco mesmo a responsabilidade de saber qual é o meu propósito com tudo isso. O que eu venho buscar? Então eu vou contar uma história, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês podem esquecer do palestrante, pode não gostar do palestrante, mas a história vocês não vão esquecer. Quando vocês se preparam, cada um dos seus afazeres, que se direcionam hoje à fraternidade, tomaram seus banhos, alguns vieram direto, saíram dos seus escritórios, suas atividades, enfim, do seu lar, e vieram para a fraternidade, quando vocês passam por essa porta, tem uma fala que é inesquecível. Onde um ou dois estiver, eu, Jesus, estarei. Guarda isso. Eu, Jesus, o teu mestre, o Rabi, o meigo Rabi, estarei contigo. Então, antes que a espiritualidade prepare um ambiente para nós e os nossos obreiros e trabalhadores voluntariados, porque todo mundo na casa espírita é voluntário, as pessoas me perguntam, você ganha pelo menos 1.000 cada palestra? Eu falei, nossa, já dava uns 200 por ano. Não vá. Né? Pelo contrário, a gente paga com amor para fazer uma coisa que me faz muito bem. Vou contar um segredo para vocês. Todo palestrante que passar aqui, orador, guarda. Jesus só coloca microfone e dom de eloquência na mão dos doentes. Dos doentes. Não precisa. Eu sou um dos maiores, preciso trabalhar muito. Então, voltando à nossa retórica, quando vocês passam por essa porta que entram na fraternidade, quem está na porta esperando cada um de nós é Jesus. Agora presta atenção. Quando você passa na sensibilidade de Jesus, ele olha nos seus olhos e diz mentalmente: minha irmã, o que buscais nessa noite? Meu irmão, o que buscais nesta noite? E assim ele faz a cada um de nós. E como cada um de nós está no seu grau evolutivo, moral, enfim, espiritual, cada um de nós temos uma busca quando eu adentro a fraternidade. Uns anseiam alguma coisa, uns querem respostas, uns querem, será que vai, será que eu vou ganhar, não vou ganhar, vou prestar concurso, vou ser pai, vou ser mãe, caso ou não caso. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente anseia para com Jesus, porque Jesus não tem tempo para perder. E nós ainda não sabemos como se portar e como falar com Jesus. Para vocês entenderem o peso de quem é Jesus, é isso que eu vou contar hoje. Esse ser, ele foi preparado com tanto amor, com tanto carinho, ele nem precisaria ter vindo da forma que ele veio, mas ele veio, passou por tudo que todos vocês já viram em filmes, leram, e a gente só vê a superficialidade, que foi muito pior do que aquilo. Nós não aguentava nem um pedacinho, nem as 3 primeiras chibatadas. Já fala, para, eu entrego tudo, tá o Pix, leva a minha carteira, leva o celular. Não é? 3 chibatadas, ele tomou 70. Para quem não sabe, no chicote que ele batia no Jesus, eram colocados pedaços de cacos de vidro. Então, que era para bater e perfurar, cortar. Mas essa parte eu não vou contar, porque senão nós estraga a palestra, nós fica triste. E Jesus é alegria. Onde 1 ou 2 estiver, eu também lá estarei. Então, olha para vocês verem a responsabilidade, por exemplo, da nossa ancestralidade. Não entendi. Todos nós somos descendentes de algo, sim ou não? De uma família. E a nossa ancestralidade, ela tem um cunho, uma responsabilidade muito grande com o nosso caminhar. Independente do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, ser rico, não ser rico, aos olhos espirituais, eles trazem para nós, na sua singeleza, a sua melhor parte.
qual pai e mãe que detesta o filho, maltrata filho, que não gosta de um filho? A grande maioria, não. Tem um ou outro? Tem. Mas aí é um irmãozinho que ainda não conhece Jesus. E hoje nós vamos apresentar Jesus para todos vocês. Então, como os ancestrais é de suma importância na formação dos seres, para nós, nossos pais, avós, enfim, toda nossa árvore genealógica, com Jesus não fora diferente. Então, esse ser, quando foi preparado no movimento reencarnatório espiritual, que ele teria que voltar, que cada apóstolo ia chegar em cada determinado lugar, que eles iriam todos se reencontrar, e ele ia vestir um corpo humano. Eu vou encarnar, eu vou viver igual vocês, eu vou passar as necessidades de vocês. Eu passei agora há pouco de carro com ar-condicionado, gostoso, fui em casa, tomei banho, água quente, pus perfume francês, né? Ele não tinha isso não, era a pé. Imagina, vindo de Guarulhos para Franco a pé, eu estava morto. Ele vinha a pé, para lá, para cá, não parava, por quê? O id pregai. E ele tinha que otimizar o tempo dele era muito pouco, era somente de 3 anos de evangelho. Então ele não podia perder tempo com ninguém, ele tinha que ensinar os apóstolos. Conta-nos nos autos, e eu sou muito curioso, toda vez que Jesus chegava para visitar uma aldeia, um local, para levar o id pregai, e ele sofria, porque não é todo mundo que estava preparado para ouvir Jesus, pelo contrário, né? Naquela época não se atirava abacaxi, tomate, mas era pior, os caras batiam. Então quando ele chegava nas comunidades, muitos transuentes, não sei o que é transuente, todos os doentes, todos os coxos que não tinham perninha, os leprosos, aguardavam ansiosamente Jesus passava, porque sabia que ele trabalhava para esse pessoal. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Olha que interessante. Então eles aguardavam que Jesus passava. E tem uma fala em todos os livros, em vários comentários, que fala assim: chegou o filho do rei Davi, chegou o rei Davi. Já viram essa correligação? Ligando ele a rei Davi. E eu ficava curioso, falei, mas como o rei Davi? Rei Davi, ele é filho de José e Maria. O rei Davi está onde nessa história? E eu sou muito curioso. E eu vou pegar uns pontinhos para vocês verem a importância. Rei Davi, quando recebe de Moisés, olha isso, né? Na responsabilidade de cuidar da arca, de todos os pergaminhos e dar continuidade ao evangelho da forma que Abraão e Moisés passou para rei Davi, ele da mesma forma que eu tenho hoje a responsabilidade de fazer o id pregai aqui, que a Mércia tem como fundadora e toda a diretoria, é muito sério tudo isso. Então com o rei Davi não foi diferente, mas eu não tenho tempo de contar a história toda do rei Davi, eu vou pegar um pedacinho. A espiritualidade é tão danada, desde outrora, que nenhum rei vem sozinho. Ele vem sempre dos seus súditos, de pessoas que são o seu colegiado, que te orientam, que falam. Então, mesmo o rei Davi, sendo o rei, lá no seu belo castelo, no seu espaço, né, que tinha pessoas à vontade, seus servos, ele tinha um profeta que orientava o tempo todo ele. Diz nos autos que Natã, o seu profeta número 1, era o homem que intuía, que falava as coisas, e ele era o único que ele respeitava, porque ele era um homem ligado a Deus. Olha, certo dia, rei Davi aprontou. Mas o rei pode aprontar? Pois é, até os políticos aprontam. O rei Davi aprontava também. E no que ele aprontou, o que ele fez? Ele se apaixonou pela mulher errada. Ele era rei. Ele não podia apaixonar por qualquer um? Podia. Casar com qualquer moça solteira. Mas ele foi se apaixonar pela mulher do melhor amigo. O amigo, braço direito dele. E como faz? Eu sou rei, eu quero sua mulher. É assim que funciona? Não, nos tempos de hoje não tem jeito. O que ele fez? Ele era o rei, ele comandava toda a tropa e o melhor amigo dele era o general. O homem da sua confiança. E a mulher que ele almejava era a mulher do general. Ele não matou o general. O que ele fez? Houve uma batalha sangrenta, onde ele sabia que a guarda não ia suportar. Ele manda o general e a tropa para a guerra. O que ele fez? Fez com que todo mundo morresse. E ele ficou sozinho na história com a mulher. Da história dessa mulher que ele se apoderou, nasce um outro rei. Rei Salomão. Não podemos falar dessa história, senão não chega em Jesus. Aonde eu quero falar? Quando ele teve essa atitude, Deus
guarda tudo o que nós pensamos e fazemos. Ele não tinha uma responsabilidade de cuidar de todo o projeto? Como é que ele ia falhar ali? Quando isso tudo acontece, ele achou que fez tudo no anonimato, que ninguém estava vendo. Eu sou o rei, eu mando fazer, está tudo certo, está tudo acobertado. Natan adentra aquela porta, passa pela doutora Muniz e vem no corredor. Eu estou aqui sentado, sou o rei, sentado no meu, cadeira confortável, comendo aqui uma costela de, sei lá, de ovelha. E aí o Natan entra, como se fosse a Mércia. E a Mércia olha para mim e diz, boa noite. Eu falo, boa noite? No caso, boa noite, Natan. Meu rei, precisamos conversar. Pois não, estou todo atento, sou o rei, estou aqui para conversar. O que seria, meu profeta? Nós temos que ter um assunto em pauta muito sério e eu preciso da sua opinião. Pensa num povo que, quando a gente chama alguém assim, eu tenho um assunto muito sério, eu preciso da sua opinião. Você pode dar do jeito que é, mas você levanta, se arruma, fala, opinião comigo mesmo, vamos embora. O que você quer? Por que não é isso? Assim, a gente já quer dar opinião, ainda mais se for na vida alheia. Quem que é? É o sem vergonha, é outro. Então você é danado. E o rei falou, pois não, é comigo mesmo, eu sou o rei. O que você quer saber, Natan? Meu rei, eu vou lhe contar uma história e o senhor, por favor, me dê a sentença. Sentença comigo mesmo, sou o rei. Então vamos lá. Olha, havia um homem aqui próximo da gente que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. Um homem muito forte, poderoso. Não satisfeito com as 100 ovelhas, ele atravessou para o lado de lá, que era um homem pobrezinho, simplesinho, que tinha uma ovelhinha. E ele foi lá, matou o homem, pegou a única ovelhinha que tinha e trouxe para o seu rebanho. Jura? Juro. O que o senhor acha disso? Não gostei. E qual é a pena desse homem? A morte. Tem certeza, meu rei? Não tenho dúvida. A sentença está justa. A morte. Um cabra que faz isso, cabra é por minha conta, que eles não falavam cabra. Um homem que tem uma atitude dessa, só cabe a morte. Meu rei, esse homem é o senhor. Eu? Mas eu não, onde que eu tenho 100 ovelhas? O senhor poderia ter 100 mulheres solteiras do palácio. Mas o senhor preteriu a mulher do seu melhor amigo, matou o seu amigo e desposou ela. E detalhe, ela está grávida. Aí ele olhou bem. Vou lhe perguntar novamente, meu rei, qual é a sentença? Pensando bem, a sentença está um pouco apertada, né? Vamos aliviar. Porque eu não queria morrer. Mas Deus não quer que o senhor morra. Deus é pai. E o senhor não pode morrer porque o senhor tem uma história a construir. E detalhe, o senhor não sabe, mas daqui 1000 anos haverá um descendente seu nessa árvore, que será a consciência humana, que irá reencarnar. E será através do Senhor. Então, o que Deus ensina para rei Davi? Que ele precisava se retratar. Então, quando a gente vai estudando os autos do rei Davi, ele faz coisas maravilhosas. Depois dessa atitude, ele muda como ser humano. Ele vai mudando, vai melhorando. Tem uma segunda passagem muito interessante. Eu estou preocupado com o horário, que eu falo muito, moço. Meu Deus. Aí tem uma segunda passagem que é assim. Um belo dia ele está lá sentado no templo, já está desposado com a mulher, está tudo bem. E ele olha para a arca assim, sabe? Ele olha para a arca, pensa assim, coitado de Deus, Deus habita ali. Olha, está os pergaminhos, está os anjos. Eu sou o rei, já sei. Eu vou construir o maior templo da região. Porque eu sou o rei, eu mando nos arquitetos, mando nos engenheiros, faço o que eu quero, tenho dinheiro. Vou mandar construir um templo, já sei. O senhor nunca vai morar aí dentro, agora você vai morar num templo. Ele pensou, vou contar para vocês, abriu a porta da fraternidade, entrou a Muniz no corredor e falou, meu rei, Natan. Ele já coçou a cabeça. Pois não, Natan. Pois é, meu rei. Alguém me falou que o senhor está querendo construir um templo. Ele falou, não é possível, não posso nem pensar direito. Você já sabe de tudo, Natan. Está vendo a relação? É lógico que eu estou brincando, né? Para aliviar. E aí, no que ele fala isso para ele, ele fala, meu rei, Deus lhe manda um recado. Qual é o recado? Deus, guarda isso. Isso está em Atos 17, 24. Deus não habita templos feitos por mão de homens. Olha como é sério isso. Deus não habita templos feitos por mão de homens.
Porque mãos de homens só constroem coisas materiais. E Deus é imaterial. É muito profundo isso. E aí ele ficou chocado. Eu ia fazer um templo, eu sou rei, eu tenho dinheiro, agora não habita, então eu acho que Deus está bravo comigo. Mas ele mandou dizer para você que ele vai fazer? Mandou. Ele vai construir o templo. Ah, é? E onde é o templo? Eu posso saber? Pode. O templo vai ser feito através de uma consciência humana que vai chegar lá na frente. E o Senhor é o responsável por isso. Ele vai ser um descendente seu. Ele vai nascer nessa linhagem sua, com todo esse preparo espiritual que o Senhor vai preparar. Então, o Senhor não pode mais errar. Fique tranquilo, porque Deus está tudo nas mãos de Deus. Então, como eu preciso antecipar a corrida, vamos mudar aqui a história. Chegou lá em Nazaré, Galileia, José e Maria, os novos personagens. Os anos passaram, muitos anos. José e Maria dão à luz a Jesus, ou o Cristo Consolador, ou Rabi, ou o Mestre. Eu estou contando essa história para vocês entenderem o trabalho que teve para a gente poder falar de Jesus, para a gente lembrar quem é Jesus nas nossas vidas. Tá bom? Quando Jesus e Maria entram agora na história, nasce Jesus. Pela própria cultura da época, quando a criança nasce, principalmente o menino, é levado ao templo para um profeta abençoar. Jesus e Maria levam o pequeno menino, a criança de colo, ao templo. Quem que estava de plantão? Um outro profeta. Natan já morreu, né, gente? 1000 anos, morreu, voltou. Está lá agora o outro. E aí Simeão o recebe. Quando Simeão recebe, que já era um profeta velhinho, ele sente aquela criança e ele mentalmente diz: eis aqui o templo de Deus. Olha, Jesus era o templo de Deus. Não era o templo de pedra. É o templo de Deus, está na criança. E aí diz que ele mentaliza perto de Jesus, abraça, sente uma energia gostosa, uma transformação física. Ele sente o ectoplasma de Jesus. Deixa eu perguntar para vocês acham que Jesus andava sozinho? Sim ou não? Nunca. Andava quem? Os Cristos de Deus do lado de Jesus, que é a outra equipe. Para quem estuda a Revista Espírita, 1862, Lacoder, vai estudar os Messias do Cristo, que são espíritos preparados para acompanhar Jesus. E aí diz que ele pensa, tudo pensando, ele não podia falar porque Maria José estava... Ele pensa, puxa vida, você chegou. Eu acho que eu já posso morrer. Eu estou tão feliz porque eu tive a oportunidade de encontrar o templo de Deus nos meus colos. Mas eu estou preocupado. Você tem uma missão tão grande. E aqui fora esse mundo é tão cruel. Você vai sofrer tanto. E você, deixa eu falar para você, mestre, você é pobrinho. O seu papai e sua mamãe não tem dinheirinho. Não tem bens materiais, não tem casa, não tem nada. Tem lá 2 ovelhinhas, uma marcenaria, mal dá para pagar as contas. E como é que você vai brigar com esse povo tudo, com essa política? Ele pensou. Como Jesus não anda sozinho, o que aconteceu? Estava o quê? Os Cristos de Deus do lado dele. Ele perguntou. Guarda isso, quando eu pergunto, a espiritualidade responde. Não tem brincadeira, é sério isso. Os Messias de Cristo pegaram a mãozinha de Jesus, a mãozinha, o bebê, levantou e bateu 3 vezes no coração de Simeão. É aqui que eu vou plantar o meu evangelho. No coração das criaturas humanas. Não se preocupe, não vim para fazer templos e pedras. Deu para entender a responsabilidade de quem é Cristo Consolador, de quem é Jesus, quando vocês evocarem definitivamente Jesus, Mestre, Cristo, Rabi, é muito sério. Esse ser humano integral foi preparado toda essa caminhada para estar conosco até hoje. Então, quando eu tiver que mencionar o nome dele, quando eu tiver que pedir algo a Jesus, pensa bem, porque ele não tem tempo a perder. Então tem que ser prático. Para com ladainha. Para de querer contar a história toda. Sabe o que é? Jesus, vou contar um negócio para você. Eu fui lá no fórum, aí o juiz não veio, aí deu uma confusão, aí o outro advogado queria pegar o argumilo, e eu fiquei nervoso, eu queria quebrar tudo, mas não podia, porque a audiência... Para
Para, ele sabe. Nem tem tempo para isso. Vai direto ao assunto. Senhor, aqui estou. Tu conheces meus anseios, meu coração e minha vida. As minhas atitudes, enfim, todo o meu projeto. Se está em consonância, é perfeito. Se não está, é aqui que eu preciso equilibrar. Me orienta, me reposiciona e faça com que eu possa alcançar o meu objetivo. Sem delongas, levei o quê? 20 segundos. Mas é assim que a gente faz. Conta uma ladainha, uma história longa, conta do Corinthians, sabe nem o Corinthians está lá mal nas pernas, não ganha nada, Senhor, fala com o São Jorge, vê se dá uma forcinha para nós. Não pode, filho. Eu estou jogando 3 meses seguidos, está batendo 3 números, falta 2, me dá uma forcinha e conta para mim. 35, não, Jesus não tem tempo para isso, gente, a coisa é séria. Quando se pensa em montar um templo como esse, uma casa, e eu brincava com a Mércia agora há pouco lá embaixo, que eu falava do fraternidade lá na Lapa, do bem-estar, do carinho que eu tenho das pessoas que me recebem com tanto amor e carinho. Volto a dizer para vocês, eu vivo da minha profissão, que é corretor de imóveis, das minhas imobiliárias, da minha construção civil. Eu não vivo desse aqui. Já me perguntaram, você vende tanto livro, faz o quê? Todo o dinheiro volta para obras sociais, cada vez mais. É um dia sim, um dia não, gente me pedindo de tudo que vocês possam imaginar. Mércia sabe o que eu estou falando? Não para mais. Da palavra amiga, do consolo, da cadeira de rodas, da muleta, de 10 cestas básicas, de dinheiro, de remédio, não para mais. Então, até onde eu consigo atender, eu atendo. Dá ração para os cachorrinhos, mas não um saco, é 50 sacos, 20 sacos. É assim, o povo pede. Então, a gente faz o que está à nossa alçada. Eu dei essa volta toda para dizer para vocês o seguinte, esse mesmo Jesus, ele cresce, vira um hominho. E com 13 anos, para quem gosta de estudar, os bons estudiosos da casa, principalmente os oradores que aqui estão presentes, tem um livro chamado Boa Nova, capítulo 2, Jesus o Precursor. Vão lá buscar e beber, porque lá tem uma das histórias mais lindas. Quando 2 primas, Maria e Isabel, confabulam, aí pode, não é fofoca. Estão confabulando da vida dos seus filhos, Jesus e João. Se já é difícil para um pai e uma mãe cuidar de crianças e filhos, é fácil nos dias de hoje? Alguém é pai e mãe aí? É difícil criar filho? Filha? É? Para Maria era fácil? Imagina Maria cuidar de Jesus. Isabel cuidar de João, que veio na frente, que era o primo que ia cuidar, abrir o caminho para Jesus. Então está lá na obra, em detalhes. Não dá para falar rápido, porque tem que ser só assim, um passant. E aí, há certos momentos que está lá Maria e Isabel, primas, confabulando, preocupadas, ambas com as crianças, porque eles estão crescendo, têm atitudes diferentes das demais, não se misturam. Detalhe, descobri esses dias que Jesus só andava com crianças que gostavam de crianças e de animais. Então, todos que tinham bem-querências por crianças, eram essas crianças que ele brincava. Tratou bem os animais, essa era a criança que Jesus mais gostava de ficar. Coisa linda. Né? Porque ele não gostava que maltratasse os animais. Então, olha a preocupação. Aí diz que as duas estão confabulando, e uma mãe fala para outra, sabe, João tem uns comportamentos estranhos, Maria. Qual comportamento? Ele some. Mas é normal, criança sai, vai brincar, né, mistura na terra, joga bola. Não, ele desaparece, chega a ficar um dia. E eu pergunto, onde você estava? Preparando o caminho para Jesus. E você comeu o quê? Mel. Não comi. O tempo de Deus me cuida. Olha que coisa linda. Então, quando os dois se uniam, os 2 primos, sempre estavam na obra, tá os dois com a mãozinha esticada assim, aqui no alto dessa avenida, olhando para lá do cinema. E dizendo, é lá que nós vamos cuidar. É lá que precisa ser o ir de pregar. É lá que eu preciso levar a palavra. É lá que eu preciso ajudar, auxiliar. E foi assim que eles fizeram. João foi na frente para trabalhar. E para encurtar essa história, tem um momento que Maria está muito preocupada, porque Jesus está com 13 anos, e na cultura um menino de 13 anos tem que ter um emprego. Tem que trabalhar. Tem que ser alguma coisa. De 2 uma, ou ele ia ser marceneiro com o pai, ou ele ia ter que trabalhar. Maria pensou assim, bom, eu sou primo da Isabel. A Isabel é casada com Zacarias, que tem uma relação no templo. E Zacarias é ligado a um outro Eliezer, que é um dos profetas.
Já sei. Eu sou prima, vou pedir um favorzinho. Ué, afinal hoje todo mundo pede, ninguém tá vendo. Peço para Samba, Isabel, dá uma força para mim. Né? Fala lá com Zacarias fala com Eliezer e consegue para mim uma conferência, olha, com os doutores da lei. Porque o meu menino, não é por nada, é Jesus. O meu menino é inteligente, é bonito, esse cabelinho dele é bonitinho, ele é inteligente, ele fala umas coisas que eu não entendo nada. E eu tenho certeza que se ele falar aquelas coisas bonitas para os doutores vai ficar tão encantado que vai adotar ele. E eu fico mais tranquilo. Vai que ele entra no templo, vai que ele passa, vira um doutor, um advogado, um promotor, sei lá, está garantido, o resto da vida, aposentou. Esse é o pensamento de Maria. O que aconteceu? Esse trâmite rola, Jesus vai para esse momento, conversa com todos. Preciso contar para vocês o que aconteceu? Não. Deu uma aula, né? Não era mais ele, era o templo de Deus, era Deus falando com o povo. O povo ficou com a boca caída. Terminou o fórum, porque ele virou, foi um fórum. Os doutores falaram assim, Maria, ele está aprovado. Mas detalhe, não está aprovado só no ginásio, colegial, na pós-graduação, doutorado, ele só sai daqui mestrado, porque o homem é fora de série. Eu não deixo ele embora mais. Jesus ficou de bico calado. Isso está na obra, tá, gente? E aí, quando Jesus volta em casa com Maria, Maria vai contar para quem? Para o pai, para o maridão. Vem cá, José, deixa eu contar você. Levei Jesus lá, os doutores ficou encantado, ele contou um monte de história, eu não entendi nada, umas coisas bonitas, é tão bonito, e eu sei que eu fiquei mais maravilhado que o povo ficou também, e ele já conseguiu uma vaca, ele agora só sai de lá, doutor da lei. E Jesus quieto. Quando Maria sai da marcenaria que entra, o mesmo Jesus que estava esperando vocês, está ali aguardando. E falou, mãe, por acaso eu não tenho expressado a minha comunhão com Deus? Subiu o tom. 13 anos. Ela só tinha que responder sim ou não. Em qual momento você não viu eu proferir as coisas de meu pai? Eu sou o templo de Deus na terra. Maria ficou sem saber o que fazer. Está lá no livro. Não se preocupe, mãe. Irei fazer da minha caminhada as melhores lições que melhor convier a mim e ao meu pai. Mas não fique preocupada. Ainda hoje vou começar a trabalhar. Sai da cena, vai na marcenaria e pede a José a oportunidade de benfazeja, de ser o marceneiro. O pai olha e diz, mas meu filho, você é o marceneiro. Você é inteligente, você é capacitado, aqui mal dá para um. Não se preocupe. Tem de bom ânimo, meu pai. Tem de bom ânimo, porque a alegria irá se fazer por todo e sempre. Detalhe, pai, do que me valeria estar no templo dos doutores, sentado nas togas, vendo o mundo passar. O nosso irmão aqui fora, no bairro do lado, está morrendo de fome, precisa de cesta básica. Eles não sabem. A minha irmã aqui, está doente com úlcera, está com isso, com seja o que for, com lepra. Eles não estão nem preocupados. Enquanto aqui eu estiver, terei muito o que fazer. E essa é a história de Jesus. De 13 aos 30 anos, some do Cido, e ele trabalha muito no amor e na caridade, preparando tudo isso para nós estarmos aqui. Depois dessa viagem, já falando do nosso trabalho, eu não faço nada de trabalho sozinho, viu, gente? Vocês podem não acreditar. Todo o trabalho ele é mediúnico, orientado. Eu escrevo das 3 às 4:30 da manhã, quando é a época de escrever os livros, e durmo, acordo às 5 e vou trabalhar. Então, tem que ter muita disposição. Tenho família, 2 filhos, 2 escritórios, 25 funcionários, rodo São Paulo inteira e interior. E dá tempo. Para quem achou que a vida não tem tempo, dá tempo. Então, diz aqui no capítulo 3, o Cristo Redentor. A fala não é nossa, essa fala é de Mateus. Então, quando nasceu, esse capítulo nasceu assim. Presta atenção, porque nós estamos inseridos nesse processo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11,
28 a 30. Capítulo 11, versículos 28 e 30. Esse foi o texto esse foi o texto evangélico que é a abertura. Aí a espiritualidade resolveu construir de uma forma suave aos nossos corações. E ela diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, das mais sublimes, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los todos irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformação da terra, tornando a morada dos espíritos superiores as que hoje a habitam. Para quem quer saber, essa informação também está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Tudo isso aqui vai estar no livro. E aí, diz o amigo espiritual, hoje o meu objetivo é apresentar a todos vocês, irmãos, que quem é esse que esteve entre nós e permanece vivo até hoje. Mas Jesus não morreu? Eu acho que ele falou que não. Um homem como nós, ele está começando a descrever Jesus, que nasceu numa estrebaria, num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria. Agora acho que faz sentido. Conviveu com pessoas oprimidas, mas que tinha uma missão já determinada, desde sua tenra idade, levar a mensagem do ide pregai. De aldeia a aldeia, auxiliou a todos, repartia o pão, como fazia com nobreza. Curava cegos e leprosos, mas nem todos o entendiam, pois falava sempre por parábolas. Foi um homem injustiçado, perseguido, preso e torturado, julgado. Foi morto e colocado numa cruz. Mas deixou um legado inesquecível, mostrando por diversas vezes que seja qual for a nossa situação, nós, agora é aqui, mas deixou um legado inesquecível, mostrando por diversas vezes que seja qual for a nossa, eu estou dentro, tá? Situação, o nosso momento, não devemos retroceder e nem nos desviarmos da senda, ou seja, do caminho, da jornada. Ele, Jesus, nos convida diariamente a amar o nosso próximo e torná-lo irmão de caminhada. A gente já consegue? A pergunta estava assim, que buscais? Está aqui a primeira mensagem que ele está pedindo. Que buscais, irmão e irmã? Ele vai dizer, hoje eu te convido a amar o teu próximo e torná-lo teu irmão de caminhada. Gente, esse livro, para vocês entenderem, é para ler só um capítulo por dia. Porque um capítulo dá para estudar 3 horas. Tem muito conteúdo. Não é indicar, é contraindicado ler mais que um capítulo. Vai dar um troço, dá um nó. É um capítulo por dia. Tá bom? Ele nos ensina que a caridade, a humildade e o amor são a ponte que nos habilita ao reino dos céus. Esse Jesus é fantástico, eu estou apaixonado por ele. Até esses dias a Margarete perguntou para mim assim, eu estou achando que você me largou, filho, você não fica mais em casa, você casou com Jesus? Falei, com a Margarete e com Jesus, tá os dois no meu coração. Que todos nós estamos a caminho, sem exceção, ao nosso próprio progresso moral e espiritual. Esse aqui é o amigo espiritual falando, tá, gente? Que se faz necessário, puxão de orelha, presta atenção, que se faz necessário reclamar menos, diminuir nossas queixas, trabalhar sempre e cada vez mais, agradecer por tudo. Afinal, em toda estrada sempre haverá espinhos, pedras, mas nem por isso devemos baixar a nossa guarda. Devemos compreender que cada criatura ao nosso lado é o buril necessário para a nossa melhora, pois são eles que nos ensinam e balizam e nos auxiliam no comportamento diário perante nossas tribulações. Uma andorinha jamais voa sozinha.
E nós precisamos entender que a nossa tarefa não é diferente. Que nós somos todos necessitados de experiências para colocar à prova os nossos sentimentos e avaliar o quanto ainda temos que aprender. Mas lembre-se, você nunca estará só, pois Jesus caminha contigo. Observa teus passos e, quando se faz necessário, estende-lhe as mãos. Sempre que preciso, sussurra diariamente aos teus ouvidos a melhor decisão a tomar. Essa é só metade do texto, porque senão a gente vai ler o livro e não falar mais nada. E o tempo quase acabou. Deu para entender a responsabilidade de quem é Jesus na vida minha, na vida de vocês? Uma coisa eu posso dizer para vocês com toda brandura e com toda seriedade para quem me conhece. Porque tem gente que me conhece mais e muitos não me conhecem. E eu não vim aqui para falar bonito, para trazer uma eloquência, para vocês bater palma, porque as palmas é para mim, as palmas é para Jesus, que me deu a oportunidade de colocar o microfone para ver se eu melhoro para vir a gente. Esse é meu trabalho. A cada dia, a cada local. Mércia perguntou qual é o tema de hoje. Eu falei, Jesus escolheu na porta. Porque eu abri o acaso e caiu Cristo Redentor. Como eu tenho 150 temas, eu falei, bingo, é esse. Né? Não precisa nem de pendrive. Não sei o que acontece. Então, se Jesus me deu essa missão, essa tarefa, não como missionário, mas como um ceareiro de Cristo nessa caminhada, como todos os seus apóstolos e todos nós que somos discípulos, é porque eu tenho primeiro que me melhorar, e quando a gente sai de um local como esse, que alguém de vocês se melhora, se transforma, que vira a chave, que desperta a consciência, eu fico feliz, honrado, dizendo, Jesus, obrigado, porque mais um já entendeu qual é o seu projeto nessa trajetória. A gente poderia, é até as 9, né, Mércia, respeitando, né? Então, a gente poderia falar de muitos caracteres morais que Jesus nos ensinou. O livro já cita caridade, humildade, amor ao próximo, gratidão, né? Ele tem ali vários talentos, várias virtudes que ele nos convida. Mas tem um que a gente é danado, bom, craque. Aqui nessa casa, a Mércia me contou lá embaixo. Ronaldo, não adianta você falar isso, esse aí, meu povo está tudo descolado. Eu falei, Mércia, deixa eu falar. Ele falou, filha, isso aí não, filha, isso aí todo mundo tá bom. Tirou 10 na última prova que eu fiz com eles. Eu falei, então eu vou tentar, porque se for repetitivo, quem sabe? Eu queria falar do perdão das ofensas. Está todo mundo escolado? Perdão das ofensas? Ninguém guarda nada no coração? Está todo mundo bem aí nessa história? Eu posso ficar tranquilo que quando eu adentro essa porta e Jesus me pergunta, o que buscais? Eu falo, Senhor, fica tranquilo, porque eu reconciliei com o meu adversário antes de entrar nessa porta. E como eu estou livre, desembaraçado, eu vou sentar aqui hoje e vou trabalhar contigo. É isso mesmo? Foi isso que falaram? Pois é. E aí, na obra Antologia Mediúnica do Natal, da Lavra de Chico Xavier, pelo irmão X, conta-nos a seguinte história. O último dos trabalhadores de Jesus encarnado fora Simão Pedro, que agora tinha seus 80 anos de idade. E eu era curioso, eu queria saber onde é que está Simão. A pedra angular de Jesus, ele sumiu da história. E fui resgatar lá na Antologia Mediúnica. Diz que agora Pedro, com 80 anos, um homem de 80 anos, normalmente perdeu um pouquinho a sua vitalidade, está mais franzino, cabelos brancos, normalmente mais magrinho, principalmente naquela época, e não era diferente com Simão. Ele chegava com essa pompa toda magrinho, e agora a reunião como esta era dentro olha que interessante, do cemitério. Outrora nas catatumbas, nas casas de Simão Pedro, dos familiares, agora, como tudo some toda a história de Nazaré, tudo, agora a Roma está ali, aquele império romano, eles perseguindo os cristãos, eles só tinham um lugar para encontrar o povo, no cemitério. Então está lá Simão Pedro, todo o povo ali, rebanhado, as ovelhas. Ele abre o pergaminho para poder fazer a leitura da noite, da tarde e noite, quando uma emboscada romana estava sendo preparada. Então ele começa a proferir as primeiras palavras. O pretoriano, o responsável romano Aniceto, se faz presente e diz, eis ali o bruxo, prenda-no, sem dó. Era Simão Pedro. Simão Pedro, diferente daquele homem jovem, a qual Jesus toma a ordem de prisão. Alguém lembra disso? Alguém dá a ordem de prisão a Jesus?
E Simão Pedro, como defensor, amigo, fiel, pôs a mão na bainha da espada, arrancou a espada e, sem pensar duas vezes, cortou a orelha do soldado Malco. Se não é Jesus para poder consertar, estava o soldado Malco sem orelhinha até hoje, né? Então, aquele Simão Pedro se transformou. E é isso que o Evangelho de Jesus nos quer nos convidar essa noite, a transformação moral e espiritual. Então agora Jesus, olha que interessante, desculpa, agora Simão Pedro recebe a ordem de prisão e ele simplesmente estende as mãos e diz: seja feita a vossa vontade, não mais a minha. Ele se entrega, sem briga, sem confusão. Aniceto queria pro truculento, ele queria dar pancada, ele queria sair no gogó. O povo até se rebelou. E ele disse: não, não, eu vou ao exílio. Simão Pedro sai da cena e vai vagarosamente ao exílio. O exílio, para quem não sabe, é a prisão. Ele vai vagarosamente. E duas coisas ele pensou enquanto ele caminhava. Primeiro: Senhor, prepara um outro pilar, outra pedra, para que possas continuar levando o ide pregai, porque a tua bandeira jamais pode ficar no chão, e sim hasteada. Olha que coisa linda. Esse era Simão Pedro, nessa comunhão com Jesus. E o segundo pedido: Senhor, quanto eu aprendi contigo, quanto eu caminhei contigo, desde o nosso primeiro encontro, naquele dia que André sai correndo, meu irmão, e me chama a conhecer o Messias. E eu, todo homem bravo, duro, não queria entender, não queria compreender. Quanto você me chamou a atenção, quantas orelhas você me puxou. Mas as nossas pescarias, os nossos prodígios, as curas, quanta caridade, quanto amor você me ensinou. É um legado que eu não tenho como pagar. Ele chega ao exílio, é trancafiado, horas a fio, noite e madrugada. De manhã cedo ele sai e diz. Aniceto, o pretoriano, já estava com o papel preparado para poder incriminá-lo mais ainda, né? Além de chamar ele tudo que é o nome, não vou chamar os nomes aqui, vou pegar o bruxo, rabugento, velho, mas as coisas eram bem piores. E quando ele termina de ler, ele simplesmente diga: meu último pedido é, se for a mim concedido, a Jesus a cruz, a mim, um reles trabalhador da sua seara, que eu possa ser enterrado de cabeça para baixo, num madeiro qualquer. Olha a diferença. A Jesus, a cruz. A mim, um madeiro qualquer. Um papel que tiver aí, um pão é pregado esse troço aí. E detalhe, de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno, como Jesus era. E Aniceto não pensou duas vezes. Jogou ele no chão, armaram, pregaram ele no chão mesmo, levantaram já de ponta cabeça e fincou ele nessa praça pública. Está na obra. Imagina o povo chorando, choramingando, desesperado, o líder, o amigo de todas as horas, um velho, querido do meu coração. Como fazer isso com Pedro? Mas diz na obra que, para surpresa do Aniceto, ele foi tão assim, tranquilo, se entregou, deixou levar, está tudo certo, me crucifica. Mas o que esse cara tem que eu não entendo? O cara não me dá não me gospe, não me bate, não reage. E aí ele olha, onde está o nosso ali cinematógrafo, ali o nosso querido artista, né? Então diz que Aniceto estava aqui e está ali Simão Pedro. E ele vê que ele ainda respira, passado meia hora, 40 minutos, Pedro ainda respira, de ponta cabeça. E ele pensou: é bruxo, porque não morre. Mesmo crucificado, não morre. Já sei. Olhou no chão, pegou uma pedra, pontiaguda, a distância era pequena, mirou, jogou. Perfurou a têmpora de Simão Pedro. Sangue esvai, ele já está de ponta cabeça, ele entra no torpor, faz o deslace. Se vê fora do corpo físico, olhando o corpo material que foi emprestado. E a primeira coisa que ele diz é: muito obrigado pelo corpo, pelo burrinho, a qual tu, Pai, me emprestaste. Responsabilidade para nós, viu, gente? Como é que a gente vai devolver o nosso corpinho? Muito obrigado pelo corpo que me emprestaste. Fisicamente, ele agora está desencarnado, olha o povo chorando, dá uma bênção em cada um.
Lembra que ele pediu a Jesus que preparasse um jovem? Lembra que ele lembrou de Jesus com tanto amor e carinho? Você acha que Jesus vai esquecer de nós nesses momentos? Não! É nessa hora que Jesus está mais presente. Quando ele fecha os olhos, se preparando então para o voleitar, para ir embora, Jesus vem de encontro. Diz a obra, uma grande estrela luminosa se faz presente. Quando ele abre os olhos, era Jesus, que diz: vem, minha pedra angular, também atravessaste a porta estreita. O que ele quis dizer? O caminho estreito, que é difícil, a gente quer a porta larga, a gente quer o bem-bom. A porta estreita a gente não quer, não. Vem, pega na mão dele, os dois vão aos altiplanos superiores, onde todos nós um dia também chegaremos. Cada um dentro dos seus merecimentos, dos seus trabalhos, enfim. Quando é chegado lá, agora é o brincalhão do Ronel, ele deve ter falado assim: eis aqui o spa espiritual, veja onde é a sua ala e vá curtir, porque está tudo pago. E diz que ele ficou encantado, porque os grandes amigos do movimento, que já tinham desencarnado, vêm de encontro. E essa parte eu gostei. Abraça, beijo, que saudade, né? Oh, já foram, todo mundo se reencontra, gente. E aí é lógico, Jesus fica à vontade, o pessoal vai te apresentar o mundo espiritual. E ele fica dias, vai para cá, vai para a colônia e tal, e ele fica louco, maravilhado, encantado. O tempo se passa, Jesus volta à cena, ele some, volta à cena, e quando Jesus chega para ele, diz: Pedro, como está? Estou encantado. É muito mais bonito, muito mais maravilhoso do que eu imaginava. Se eu soubesse, eu já tinha vindo antes. Não, você tinha uma tarefa a cumprir. Não dá para interromper. Tem um processo. E o seu só terminou aos 80. Bom, e o senhor vem me contar o quê? Eu vim me despedir. Como despedir? Eu esperei 80 anos na Terra para ver você, agora que passou um pouquinho, só você já vai embora? Aonde? Uma dor, uma lágrima, um irmão clamar, gritar por mim, é lá que eu tenho que estar. E hoje, lá naquele mesmo local que eu te resgatei, haverá uma outra grande emboscada romana. Só que dessa vez será trucidado todos. E eu tenho que estar lá presente, para preparar cada alma querida que irá retornar ainda hoje ao plano espiritual. Mas a você que está feliz aqui no spa espiritual, continue, porque tem mais 3 meses para você curtir, está tudo pago. Diz que ele coçou a cabeça, igual, lembra do rei Davi? Coçou a cabeça, o spa está bom mesmo, a rede está boa, comida boa, está tudo bom, música gostosa, não tenho mais preocupação, não tenho conta, não preciso nem perguntar com o Pix. Aí o que aconteceu? Ele olhou para Jesus, olhou para o spa, olhou para Jesus, falou: tem jeito. Se tu vai, eu irei contigo. Volta os dois para o plano espiritual. Do plano espiritual para a cena. Chegou ali, Simão Pedro não tinha o que fazer no primeiro momento. Ele ficou assim, encabulado. Jesus começou então a dividir energia para cada um com ectoplasma e cuidar de cada um, preparando cada um, porque a emboscada estava montada. A única diferença é que o pretoriano Aniceto não estava nessa emboscada. Era um outro guarda. Mas ele estava próximo. Disfarçado. Quando, então, está sendo montado, Jesus está preparando, Jesus olha para Simão Pedro, e Pedro fala: eu faço o quê? Reza. O valor da oração tem muito significado nesse momento. Oremos pelos irmãos. Então Simão Pedro começa a orar. E fica quietinho. De repente Jesus chama a atenção dele, ele abre os olhos e diz: Simão, alguém especial está lá no seu túmulo e quer falar com você. Está precisando da sua ajuda. A mim, Senhor? Ele já tinha ido embora, já tinha túmulo. Olha, e ele viu a pessoa com uma roupa diferente da guarda romana, mas um homem grande, forte, postado no túmulo. Ele vai ao túmulo. Quando ele chega no túmulo, esse homem trazia consigo uma criança ardendo em febre, que estava desenganado pelos médicos e curandeiro da região. Então a criança estava fadada a morrer naquele dia. E aquele homem desesperado sabia da importância, porque mesmo mataram Simão Pedro, mas o cristianismo aumentou mais ainda depois que Simão Pedro. E um outro jovem estava no lugar de Simão Pedro, conduzindo as ovelhas. Jesus elegeu outro. E nesse exato momento, então, Simão Pedro vai até o local, não reconhece a pessoa no primeiro momento, e Jesus olha e fala: faça a sua parte.
Ele simplesmente, com as suas mãos dadivosas, dá um passe na criança, de um lado ao outro, e coloca todo o seu amor e carinho na criança, na oração. Quando ele olha a criança começa a ressurgir, abre os olhinhos, a febre cessa, e a criança abraça o pai e diz: papai, papai, eu estou bem. O homem que não sabia o que dizer, então levanta o rosto e diz: glória a Deus, Senhor. Ele nunca tinha dito isso. Quando ele levanta os olhos, que Simão Pedro cruza o olhar dele e diz: meu Deus, é o pretoriano Aniceto. Ele olha Jesus como se quisesse a resposta: Senhor. E o Senhor diz: perdoai. Ele não sabia o que estava fazendo, mas você cumpriu com uma das maiores lições que eu te deixei. E com essa linda história, que não é nossa, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que a nossa responsabilidade é grande. Toda vez que eu adentrar a fraternidade a partir de hoje e cruzar os olhares dos meus irmãos, eu vou entender, primeira coisa, quando eu entro aqui, reconcilia-te com o teu adversário lá fora. Não traga aqui para dentro problemas com o adversário. Mas quem é o adversário? É o Corinthians e o Palmeiras? É o PT e o PSDB? Não, o adversário é qualquer um que eu ainda não entenda. Como eles ainda não conhecem Jesus, como a vocês foram apresentados, normalmente a gente cria antagonismo. Eu arrumo confusão, eu brigo. Ou não é assim que acontece? Grupo de família. Alguém tem grupo de família aqui? Grupo de família, tá tudo bem até a segunda linha. Aí alguém escreve alguma coisa que eu não gostei. Eu vou lá e dou um pitaco, o outro dá outro pitaco. Quando vê, já bloqueia, desbloqueia. Vai ter festa na mamãe, eu não vou. O fulano vai, não vou, esquece, não vou. Mas a galinhada, a melhor galinhada de frango, não vou, não me convida, mas vai estar lá. É assim que a gente é, gente. Temos que parar com isso. Então, se realmente eu quero viver dentro dos preceitos da moralidade de Jesus, e esse homem que eu contei a história, nós temos que virar a chave da nossa consciência e entender qual é o meu papel nesse projeto todo. Vocês podem dizer assim: moço, o senhor é artista. Eu não sei nem o que o senhor é. Eu quero dizer para vocês o seguinte: desde o dia que eu abracei essa causa, que eu não sabia que eu ia ter. Eu não vou mentir para vocês, não. Muniz conhece um pouquinho mais. Eu não sabia que ia chegar nisso. Eu gostava de estar aí, ó, vocês, sentadinho aí, com o bracinho cruzado, eu ouvindo os homens aqui na frente, as mulheres falam: o homem fala bonito demais, moça, eu vou pegar o autógrafo dela. Agora inverteu, agora eu estou aqui. E quando a gente está aqui, passa a ser o quê? O farol e o olhar de todos vocês. Muitos me perguntam na minha vida, regressa, aí para o mundo afora: você é igualzinho, sei lá, no microfone? As suas atitudes morais, espirituais são exatamente o que você prega? Eu falei: se o dia você vê alguma coisa diferente, você me arranca a orelha. Falei com a Mércia lá embaixo: o dia eu posso me tornar quem for no movimento espírita, mas eu não deixo o Franco. Pode ser que o Franco não me queira mais, mas eu virei. Tá bom? Eu vou finalizar com a última linha do livro, que é linda demais. Que já estourou o horário. E não é porque é convidado, é aquela coisa do convidado. O cara vai na nossa casa, come o bolo, toma um café, você já começa a olhar no relógio. Meu Deus, 1 hora e meia, 2 horas. O cara não vai mais embora, bicho, eu quero ser novela, bicho. Eu vim de longe, tá bom, mas já tô cansado. Abre a boca, né? Vai embora, filho, eu tô cansado. Então vamos lá. Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade, que promete a todos nós aflitos. E essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo ele é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade ao nosso próximo. Cristo teve uma vida tudo tão semelhante quanto a sua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo que ele fez. Que Jesus os abençoe e ilumine a vida de vocês, as casas de vocês. E se alguma coisa aqui fez sentido, tirando as minhas palhaçadas e as minhas brincadeiras, levem consigo nas suas vidas. E a partir de hoje, quando tiver que se religar a Jesus, lembra que Jesus é o templo de Deus. Deus e Jesus, templo. Então, quando eu tiver que falar com Deus e com Jesus, é um só nesse momento. Senhor, aqui estou. É eu mesmo aqui de Franco. Estou meio atrapalhado das ideias. Estou meio, sabe,
um monte de coisa. O senhor sabe, né? O moço falou que não é para falar muito, eu vou falar o mínimo possível. 1 hora. Não, 1 hora não pode. Meia hora. Também não pode. 15. Fala 1 minuto. Senhor, faz o que tem que fazer. Faça o teu melhor. E quando não tem o que fazer, presta atenção. Quando não tem o que fazer, perante alguma situação na sua vida, um desafio, naquele momento, você diz, Senhor, que seja feita a tua vontade, não mais a minha. Muito obrigado. Jesus abençoe. Estarei lá embaixo para receber um abraço. Quem não puder comprar o livro, está tudo certo. Não estou aqui só para vender livro. Quero um abraço, quero tocar em vocês, quero conhecer vocês. Quem puder comprar o livro, legal, porque a gente vai estar ajudando outras ações. R$35, Pix, cartão de crédito, cartão de débito e caderneta. Se não pagar nessa encarnação, Jesus chama a atenção. Agradecer, não é, amigos? Agradecer a toda a equipe espiritual que, assim, com certeza, você foi um ótimo instrumento. Então, vamos elevar nossos pensamentos para isso, para nosso agradecimento por tudo que recebemos aqui, por toda a mensagem que o Ronel, com os mentores, como instrumento dos mentores, conseguiu transmitir para nós. Vamos agradecendo o dom da vida e mais esta oportunidade.